Você se apaixona por alguém, confessa o amor para essa pessoa e vocês se tornam um casal. Isso parece ser maravilhoso, não é? Mas você está errado. Em todos os relacionamentos tem quem manda e quem obedece. Quem é devoto e quem recebe essa devoção. Quem vence e quem perde. E quem se apaixona primeiro é o perdedor. Amor é guerra. Calma, calma, calma. Antes de mais nada, respira um pouco e vamos entender melhor essa história. Kaguya-sama, ou Love is War se preferir, é um anime produzido em 2019 pelos estúdios A1 Pictures, obra original de Aka Akasaka. E nele acompanhamos essa premissa através dos alunos da renomada Suntin Academy, em especial os personagens que fazem parte do conselho estudantil. Vamos começar pelo seu presidente. Miyuki Shirogane é um dos melhores alunos da instituição, gênio nos estudos e exemplo para o resto dos alunos. E não tem uma pessoa sequer que não fica admirado com a sua presença. Para andar ao lado dele, não poderia ser ninguém menos que a sua vice-presidente. Kaguya Shinomiya é talentosa em diversas áreas em relação ao Miyuki, mas a diferença é que sua família é uma das mais ricas e poderosas de todo o Japão, o grupo Shinomiya. Palavras como dinheiro e poder já fazem parte da sua vida desde que ela nasceu. Então as pessoas sempre trataram ela de maneira diferente, sabendo de sua importância e influência na instituição. Antes de continuar, eu preciso contar algo muito importante. Isso é um segredo, então não conta pra ninguém, tá? Miyuki e Kaguya, eles estão apaixonados um pelo outro. Sim, eu sei. Loucura imaginar que uma obra que se chama Love is War teria essa premissa, né? Mas a grande questão é que mesmo com essa premissa que pode ser considerada básica, Kaguya-sama a explora com perfeição, nos dando uma real representação de um romance adolescente. Independente da mídia, estamos acostumados a ler ou assistir romances adolescentes onde os personagens apresentam uma grande maturidade em relacionamentos. Mas se pararmos para pensar, não é bem assim que acontece na vida real. Claro que maturidade não é algo atrelado apenas à idade, mas nessa fase específica da vida, quando não nos conhecemos por completo, e com os hormônios à flor da pele, maturidade e estabilidade são as últimas coisas que esperamos de alguém. No caso do Miyuki e da Kaguya, é exatamente isso. Ambos são muito inteligentes e conseguiram perceber a intenção de um pelo outro, mas seus egos inflados criaram a narrativa falada no começo do vídeo, que se você se apaixonar, você perde, amor é guerra, então você tem que fazer o outro se declarar para você. E graças a esse pensamento, 6 meses se passaram sem acontecer nada, já que estavam tão preocupados nessa disputa de poder que ficaram esperando o outro dar o primeiro passo, ao invés de tomarem uma atitude. Só que na verdade, essa disputa de poderes estabelecida entre eles só serve para mostrar como são inexperientes no assunto, e como eles não têm a menor ideia de lidar com esses sentimentos. Na adolescência nós somos exatamente assim. As pessoas mais geniais do colégio e que nossa vida social era vital para a nossa sobrevivência. Então quando o assunto era relacionamentos ou romance, um simples não, ou até um oi na hora errada, poderia destruir o nosso mundo em um piscar de olhos. Tudo o que acontece no anime, cada conversa, por mais simples que seja, tem essa intensidade fora do normal. E isso é muito bem explorado por todos os personagens. Mas vou começar pelo mais importante deles, o próprio narrador. O narrador tem 2 papéis fundamentais para o andamento da obra, já que ele não só explica o que está passando na cabeça deles, mas também funciona como uma subconsciência. Quase como a voz que ouvíamos na adolescência, falando que estávamos fazendo tudo de errado e que isso iria nos atormentar pelo resto de nossas vidas. Essa intensidade além do normal é trazida com maestria pelo narrador, pois esse sentimento de meu Deus, eu fiz algo de errado, todo mundo vai me julgar e minha vida social já era exatamente o que eu sentia quando eu tinha a idade deles. Quase como aquele meme do cérebro que pergunta: Ei, você tá dormindo? Sim, agora fica quieto. Que pena. Vamos lembrar daquela vergonha que você passou no colegial? Meu Deus. Quando ficamos mais experientes nesse assunto, percebemos que sim, relacionamentos podem ser difíceis, mas também são mais simples do que achávamos em nossa adolescência. Então essa guerra que o Miyuki e a Kaguya vivem a cada episódio não é apenas sobre o relacionamento deles, mas sim com eles mesmos, com o famoso fazendo tempestade em copo d'água, ou em inglês,
overthinking. Eles estão tão preocupados em pensar sobre inúmeros problemas e possibilidades que não enxergam o que está bem na frente deles. Isso é explorado em vários momentos na obra. Então vamos começar pela própria abertura, que mostra essa ideia de maneira mais sutil. Nesse trecho relativamente simples, mostra não só o Miyuki, mas a própria Kaguya, repetindo a mesma cena 3 vezes. E depois dessas tentativas, ambos acabam ficando envergonhados. Todas essas repetições são os vários planos que eles sempre fazem e que nunca levam a lugar algum. E quando enfim desistem do cérebro e resolvem ser sinceros com esses sentimentos, é a partir daí que eles conseguem evoluir não só como pessoas, mas no próprio relacionamento deles. Outra passagem interessante é no segundo episódio, quando um dos alunos, o Tsubasa, resolve pedir conselhos amorosos para o Miyuki, pois supostamente ele é um mestre nessa área. Enquanto ele tenta esconder sua inexperiência, acaba falando que você nunca vai chegar em lugar algum se não falar sinceramente com ela. Então seja sincero e se declare para a menina que você gosta. E no final das contas, esse conselho sincero e até óbvio deu tão certo que o tal aluno consegue confessar para Nagisa. E eles começam a namorar logo em seguida. O próprio Miyuki também consegue evoluir nesse assunto. Claro que é bem devagar, mas presenciar esses pequenos passos já é o suficiente para nos deixar com um sorriso enorme no rosto. Como por exemplo no final do terceiro episódio, quando a Kaguya está indo a pé para a escola e acaba encontrando o Miyuki de bicicleta. E o mesmo em nenhum momento parou para pensar ou tentar ser lógico. Apenas agiu sinceramente e não só se preocupou com a Kaguya em chegar atrasada, mas ofereceu uma carona do banco de trás, se tornando um momento maravilhoso, que a própria Kaguya se lembrará com muito carinho. E isso que eu só estou focando em 2 personagens, mas todos os outros funcionam com uma sinergia incrível, trazendo essa ideia ainda mais clara para quem assiste. Como a Chika Fujiwara, secretária do conselho, que serve quase como uma servente do caos, forçando a todo momento o Miyuki e a Kaguya a saírem de sua zona de conforto. Yu Ishigami, #bestboy e tesoureiro do conselho, que com sua sinceridade fora do comum, funciona como um ótimo contraste para o caos trazido pela Chika. E Ai Hayasaka, #bestgirl e assistente pessoal da Kaguya, que é a personificação do pensamento de cara, o que você tá fazendo? Para de ser burro e vai ser feliz. Isso sem mencionar na Mikoino, futura integrante do conselho que aparece na segunda temporada. Ou se você acompanhar o mangá, que eu recomendo bastante. Kaguya-sama é uma das minhas obras favoritas, pois graças a seus personagens cativantes e relacionamentos reais, eu consegui me conectar e relembrar desse período tão intenso e memorável da minha vida. Talvez de fato exista essa disputa de poderes em um relacionamento, e a ideia de que amor é guerra não seja tão absurda assim. Mas no final das contas, vale a pena se preocupar com isso? Quando se trata de amor, inteligência e lógica não têm espaço nessa equação. Então como você pode esperar que o cérebro entenda algo que foi criado pelo coração?